Oi! Então, para a gente começar a falar sobre desfraude, antes a gente precisa entender um pouco mais o que significa este movimento mesmo de desfraude. Eu gosto bastante de fazer uma associação de desfraude com introdução alimentar. Quando a gente vai fazer a introdução alimentar das crianças, só o fato da criança ter 6 meses não significa que ela está pronta para começar a comer. Ela precisa de vários outros sinais de prontidão para a alimentação, para que você efetivamente consiga fazer uma introdução alimentar de qualidade, né? Para que a criança efetivamente aproveite esse momento da introdução alimentar, que não é só o comer, é toda uma abertura para um mundo novo de possibilidades e o relacionamento com a comida. No desfraude, a gente pode fazer um link muito parecido. O desfraude não significa só a criança não usar mais fralda. O desfraude está intimamente relacionado com muitos níveis de maturidade, tanto emocional quanto fisiológico da criança. Então, a gente não pode colocar o desfraude a partir de uma meta de idade apenas. Via de regra, a idade é o que menos importa, na verdade, no desfraude, porque a gente precisa analisar outras coisas que estão diretamente relacionadas à maturidade emocional, porque o desfraude está muito relacionado à maturidade emocional da criança, a criança está efetivamente pronta para o desfraude, mas tem o ponto da maturidade fisiológica do desfraude também. Então, você precisa levar em consideração esses dois pontos para efetivamente iniciar um desfraude ou não. E o ideal, evidentemente, é a gente observar a criança, a sua própria criança, né? Não um dado geral, uma regra que serve para todo mundo. Você conseguir observar a sua criança e, a partir desta observação, conseguir analisar indícios dela estar efetivamente pronta ou não. E o que seriam esses indícios? Por exemplo, uma coisa bem prática que a gente consegue observar, que mostra pra gente uma maturidade da criança pro desfraude, é a criança conseguir pular com os 2 pés fora do chão. Ela conseguir fazer isso de maneira equilibrada, coordenada, ritmada. Este movimento é um sinal de que a criança está pronta para se cogitar a possibilidade de desfraude. Ele sozinho ainda não significa muita coisa, porque depende de vários outros fatores. Mas esse é um dos fatores que a gente tem que levar em consideração. Se a criança ainda não tem coordenação motora o suficiente para fazer esse movimento de pular com as 2 pernas de forma ritmada e equilibrada, ela não está preparada ainda para o desfraude. Outro fator que a gente precisa levar em consideração é o fato da criança sinalizar que tem vontade de fazer xixi, ou se incomodar em estar com a fralda com o xixi, se incomodar de estar com a fralda com o cocô. Por exemplo, a gente pega um bebê pequenininho, recém-nascido. Algumas crianças, desde muito cedo, se incomodam de ficar deitados com a fralda suja. Outras crianças só começam a se incomodar com isso depois de algumas semanas, alguns meses. A criança, quando está incomodada de verdade, ela começa a tentar tirar a fralda, ela avisa, e tem é muito interessante essa questão do avisar, porque antes da criança estar completamente preparada para o desfraude, ela avisa, ela fala: mãe, quero fazer xixi, mas ela já fez. Porque ela está demonstrando que ela está percebendo o corpo dela, mas ela ainda não tem maturidade cerebral suficiente para mandar o comando certo para o músculo certo no momento certo. Porque o controle, né, dos esfíncteres é uma coisa muito delicada, assim. Como é um músculo que a gente usa pouco, se for comparar com o restante dos músculos do corpo, e tudo é uma questão de aprendizagem e de aquisição de capacidades motoras, né, em se tratando da criança pequena, a criança, o movimento que ela tem que fazer para engatinhar, para ficar sentada,
para pegar alguma coisa e levar à boca. Todos esses movimentos são movimentos mais grossos, né? Mais grosseiros, assim, de movimentar braço, movimentar perna, movimentar tronco. O controle para a criança efetivamente conseguir sozinha segurar xixi e cocô é um músculo muito mais sutil, é muito mais delicado a criança perceber este controle corporal. E se a gente está falando de adultos, por exemplo, você vai fazer uma aula de pilates e a professora fala, contrai o assoalho pélvico. Quantos adultos não têm dificuldade para contrair o assoalho pélvico? Para perceber qual é o movimento, qual é o comando certo de contração e relaxamento do assoalho pélvico. Se a gente está falando de uma criança pequena, né, de 1 ano e pouco, de 2 anos, ela está descobrindo o controle corporal de todo o corpo. A gente partir do pressuposto que ela já sabe controlar o assoalho pélvico, nossa, assim, a gente está demandando demais da criança. Porque se ela, por exemplo, vai para a escola e fica sentada a maior parte do tempo, ela não está exercitando o corpo. Se ela não está exercitando nem a parte grossa do corpo, o assoalho pélvico, daí sim que ela vai ter mais dificuldade ainda para perceber o músculo do assoalho pélvico. E além de perceber a musculatura, ela tem que perceber a vontade de fazer xixi ou cocô, tem que lembrar do músculo e tem que mandar o comando certo. O comando certo é contrai. Mas até a criança conseguir adquirir esta capacidade fisiológica, ela pode perceber que está com vontade, perceber qual é o músculo, mas ela relaxa ao invés de contrair. E é um movimento natural, é tentativa e erro até ela entender qual que é o movimento, qual que é o comando, qual que é o momento de dar o comando certo para o corpo, para efetivamente ela sentir a vontade de fazer xixi, ela conseguir controlar, ela caminhar até o banheiro e fazer o xixi no banheiro, ou ela caminhar até o banheiro e fazer o cocô no banheiro. Isso não é simples de fazer. E se a criança consegue respeitar o seu corpo, se ela consegue perceber o seu corpo, isso é um pouquinho mais simples de acontecer. Mas se ela está num ambiente onde ela não está sendo respeitada, onde tem um adulto de fora guiando como vai ser esse desfraude, guiando a vontade dela de ir ao banheiro ou não ir ao banheiro, fica muito mais nebuloso, muito mais confuso. Porque a criança, além de não perceber o próprio corpo, ela tem uma pessoa de fora falando, agora é hora de ir no banheiro, agora é hora de você fazer xixi. Só que ela não consegue mais perceber. No começo ela fala, tá, mas agora eu não tô com vontade. E chega um momento que ela nem consegue mais identificar se ela tá com vontade ou não. E daí ela vai e pergunta pro adulto, agora é a hora que eu tô com vontade de ir no banheiro? Agora eu preciso ir ao banheiro? E isso, pra criança conseguir verbalizar tudo isso, a gente tá falando de uma criança um pouquinho maior, né? Uma criança ali com seus 3,5, por aí, pra ela conseguir verbalizar tudo isso, entender qual é a dúvida e verbalizar. Se a gente tá falando de uma criança de 1 ano e meio, ela nem vai conseguir montar essa frase, esse questionamento, entendendo o que isso significa. Então, o desfraude especificamente deveria ser um movimento de respeito à fisiologia e à maturidade da criança. O que isso significa? A criança vai desfraudar quando ela estiver pronta para desfraudar. Simples assim. A gente não faz um desfraude condicionado. A gente não faz o movimento de levar a criança intencionalmente no banheiro quando ela não deu sinal nenhum no banheiro, só para ela já ir assimilando o banheiro, o vaso, o pinico e ela se sentir à vontade com isso. Isso é um movimento do adulto desrespeitando o corpo da criança. Porque quando a gente faz esse movimento, a criança ela vai perdendo a sutileza de perceber o próprio corpo. E se a criança não está percebendo o próprio corpo, não tem como ela saber se ela está com vontade de fazer xixi ou não. E daí tem alguém que vai falar assim, tá, tudo bem, mas o meu filho desfraudou com 1 ano e meio, né? Desfraudou a partir do dia e tá super bem. E eu falo, tá super bem mesmo? Via de regra, as crianças que desfraudam muito precocemente num movimento que é orientado e coordenado pelo adulto, são as crianças que o desfraude noturno demora muito mais. São as crianças que vão ficar tendo escape de xixi à noite até os 7, 8, 9 anos. Isso não é um movimento natural. A gente não tem nenhum adulto que faz xixi na cama. Um adulto
dito como normal, né, em condições normais e aceitáveis, não faz xixi na cama. Um adolescente também não faz. A criança pode ter escapes durante uma linha temporal significativa, principalmente se tem uma interferência externa guiando como isso vai acontecer. A criança naturalmente, ali perto dos seus 3, 4 anos, ela já tem total noção corporal. Isso, evidentemente, se for proporcionado espaço para ela correr, para ela brincar, para ela se exercitar fisicamente, para ela conseguir perceber todos os músculos do corpo dela, isso não necessariamente de forma consciente, mas ela perceber corporalmente tudo isso, para daí chegar no momento de perceber de forma consciente todos os músculos, todos os movimentos e o que significa você contrair assoalho pélvico e você soltar assoalho pélvico? O que significa estar com vontade de fazer xixi e conseguir segurar até chegar ao banheiro? Isso é uma construção fisiológica que evidentemente está alinhada com uma construção emocional, porque se a criança tem a possibilidade de descobrir o próprio corpo nesses movimentos, sem uma pressão psicológica, o cenário é um. Se a criança, além de estar neste movimento de descoberta corporal, ela ainda tem aquela pressão de eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, eu não sou boa o suficiente, eu não estou mantendo o ritmo das outras crianças, então tem alguma coisa errada comigo. É uma pressão absurda que buga a criança. Além dela ter que descobrir um movimento natural num ritmo um pouquinho mais acelerado, porque tem essa cobrança, a cobrança se estende no âmbito emocional que vai muito além do desfraude. A criança começa a questionar o seu próprio valor por estar sendo pressionada a ter que parar de usar fralda. E eu não estou falando que alguém, né, que pai, mãe, professoras fazem isso intencionalmente para deixar a criança neurótica, mas o fazer, mesmo que sem intenção, sem o conhecimento necessário a respeito de fisiologia do corpo e desenvolvimento emocional da criança, você prejudica a criança da mesma forma. Então, o que seria um movimento normal, um movimento considerado um desenvolvimento saudável? A criança desfraldar no período do dia, quando ela consegue avisar que está com vontade de fazer xixi antes de estar fazendo xixi. E isso acontece. Às vezes demora um pouco mais do que a gente gostaria que demorasse. Mas acontece. É uma coisa que a criança, se for respeitado o movimento dela, é natural. Antes ela nem se toca que está prestes a fazer xixi. Depois ela se toca que ela fez o xixi, que a fralda ficou cheia. Depois ela verbaliza que está com vontade de fazer xixi quando está fazendo xixi. Para daí chegar no ponto dela verbalizar um pouquinho antes e daí fazer xixi e chegar no ponto que ela está apta a ser desfraldada, né? Levando em consideração todo um contexto, mas já é um sinal de que ela está apta a ser desfraldada quando ela verbaliza que quer fazer xixi e consegue esperar para chegar até o banheiro. O desfraude noturno é muito mais simples de você perceber se a criança está preparada ou não está preparada. Enquanto ela acorda com a fralda molhada, ela não está pronta para o desfraude. Simples assim. Porque o corpo dela ainda não entendeu que no período da noite, se você quiser fazer xixi, você vai ter que levantar para ir ao banheiro. Ou então, você está dormindo, permanece dormindo sem fazer o xixi. Às vezes parece, ao mesmo tempo que parece uma coisa muito óbvia, parece uma coisa assim, tipo, muito, tá, mas daí você vai simplesmente deixar a criança e se ela tiver com 4 anos ainda usando fralda, daí ela tá com 4 anos usando fralda. A preocupação maior deveria ser, será que essa criança está se exercitando o suficiente para ela conseguir perceber o corpo? E não, ela ainda está com fralda, preciso desfraldar. A gente olhar o desfraude em si, o uso da fralda como um problema é muito mais prejudicial do que a gente tentar entender o porquê que aquela criança não está conseguindo ter sensibilidade suficiente para perceber o próprio corpo. Tem outra coisa que está vinculada ao emocional, que
diz muito a respeito da prontidão, né, para a criança ser desfraldada ou não, né? Se a criança pede para ir ao banheiro, se a criança sinaliza que está incomodada com aquilo, se a criança está demonstrando vergonha de ter que ficar com a fralda. Só que, de novo, tudo isso pode ser manipulado. Você tem um adulto que está coordenando o movimento que ela tem que fazer. Se o adulto simplesmente observa a criança e respeita esse desenvolvimento, a criança tem um ambiente seguro para efetivamente sentir o que ela está pronta para sentir, o que ela tem vontade de sentir. E a partir disso, nós adultos, observando e conhecendo o desenvolvimento, a gente consegue direcionar. E de novo, a gente não tem nenhum adolescente que usa fralda, né? Um adolescente com desenvolvimento considerado saudável. A gente não tem nenhum adulto que use fralda. A gente tem uma criança que está ali usando até 4, 5 anos, mas assim, tem um âmbito social, de novo, com muita prudência, não de ficar comparando as crianças e tudo, mas no âmbito social, quando a criança percebe que outras crianças que têm mais ou menos a mesma idade não usam mais, ela começa a, mesmo que de forma mais inconsciente, a condicionar esse olhar para o próprio corpo, porque ela vê outra criança fazendo o mesmo movimento. De novo, é muito similar à introdução alimentar. Se você tem mais de uma criança comendo fruta, as chances de você diminuir seletividade alimentar é muito maior, porque são crianças iguais, de idades semelhantes, comendo a mesma coisa. A terceira criança que não comia, ao ver o seu semelhante comendo, tem grandes chances de começar a comer também. Claro que isso aqui é um recorte, eu não estou falando que você não precisa olhar para a seletividade alimentar, nem nada do tipo. Tem profissionais específicos que trabalham com isso e o acompanhamento é extremamente importante e necessário, mas você colocar a criança em um ambiente propício para que ela coma bem, facilita o processo. Da mesma forma que, naturalmente, isso vai acontecer no desfraude. Você não precisa acelerar a criança de 1 ano e meio para desfraudar. Você não precisa fazer tabela de desfraude nas escolas, colocando quem já desfraudou e quem não desfraudou ainda. Isso gera um peso social absurdo, isso gera ansiedade, isso gera medo, isso gera traumas muito significativos. E uma coisa bem comum de acontecer é a criança desfraldar rapidinho, 1 ano e pouquinho está desfraldada do diurno, né? E daí ela contrai tanto, mas tanto durante o dia para não escapar xixi, para não ter nenhum escape, que à noite, a hora que ela está relaxada, ela pode estar inteirinha molhada porque o xixi vazou e ela nem percebe. Ela não acorda se sentindo incomodada de estar com o seu corpo molhado de xixi, porque ela passou tanto tempo contraída que ela simplesmente, a hora que relaxa, ela relaxa de um jeito que o fato dela estar suja não incomoda. E isso a gente tá falando só do xixi. De cocô, o fato da criança ficar contraindo absurdamente durante o dia para não fazer cocô fora de casa, para não escapar, para não acontecer nada disso, pode acarretar em problemas muito sérios de constipação. Não é normal você dar laxante para a criança ir ao banheiro. Não é normal a criança só ir ao banheiro se estiver comendo laxante, se estiver comendo mamão, se tiver... Isso não significa que você não possa usar mamão e ameixa, que são coisas que facilitam e tudo. Mas, sabe, é porque às vezes eu falo as coisas, daí alguém pega só um recorte. É óbvio que você pode e deve facilitar a vida da criança utilizando uma alimentação que vá favorecer ela ir ao banheiro. Não é esse o ponto. Mas a sua criança só ir ao banheiro se estiver comendo isso, ou só ir ao banheiro se estiver tomando um laxante, não é normal. Tem alguma coisa errada. E às vezes o que está errado é como o processo de desfraude começou, é como o processo de desfraude está acontecendo. E normalmente essas falhas acontecem quando o movimento do desfraude é um movimento guiado intencionalmente pelo adulto, porque
no ponto de vista daquele adulto, já está na hora da criança desfraldar. Sem levar em consideração a criança especificamente, que está ou não está mostrando sinais de desfraude, sinais de desenvolvimento, tanto fisiológico quanto emocional, para passar por esse processo de desfraude. Então, essa cobrança excessiva, esse tem que desfraudar com tanto tempo, senão não está normal, é um movimento muito de adultos ignorando completamente o desenvolvimento infantil, sem respeitar a criança, porque isso, sabe, o fato de você respeitar a criança não significa que você vai deixar a criança tipo um bicho do mato, que você não vai auxiliar, que você não vai estar ali quando a criança precisar, mas você querer guiar todo o processo é extremamente prejudicial, tão prejudicial ou mais do que deixar a criança solta livre, sem nenhum tipo de acompanhamento. Se a criança começa a demonstrar sinais psicológicos e fisiológicos de que ela está pronta para o desfraude, não tem problema nenhum você auxiliar o processo. Você ajudar a criança, você perceber que a criança, ela pula com os 2 pés, ela está incomodada de ficar suja e tudo, mas às vezes ela está muito compenetrada na brincadeira e ela esquece de ir ao banheiro. Se é uma criança que já demonstrou vários sinais, não tem problema nenhum você lembrar a criança, já faz um tempo que você foi no banheiro pela última vez, vamos no banheiro agora? Será que você está com vontade? O que teu corpo está dizendo? Não tem problema você fazer esse auxílio, você ajudar a criança nesse sentido, mas isso que eu descrevi agora é um cenário. Você condicionar uma criança de 1 ano e meio, de 2 anos, a ir no banheiro de 5 em 5 minutos para ter certeza se quer fazer xixi ou se não quer fazer xixi, você abre a porta do banheiro, deixa a criança sentada no vaso, vamos ver se tem xixi para fazer, você chamar todo mundo para ir ao banheiro coletivamente, porque já que um demonstrou sinal, né, isso no âmbito escolar, demonstrou sinal de que está caminhando para o desfraude. Aí, já que tem um caminhando para o desfraude, você leva a turma inteira para o banheiro, para a turma inteira começar a entender que momento de desfraude, fazer xixi no vaso, ficar sem fralda, comparar um ao outro. Isso daí é completamente... é extremamente prejudicial. É uma falta de respeito absurda do adulto diante da criança. A gente impede que a criança perceba seu próprio corpo. E isso tem consequências drásticas ao longo do tempo. Então, assim, desfraude, assim como introdução alimentar, é uma coisa, é a possibilidade da criança conhecer e reconhecer o seu corpo e as suas necessidades. E o trabalho do adulto, a função do adulto deveria ser auxiliar quando for necessário. E não atropelar um processo que vai acontecer naturalmente com todos os seres humanos. Esse atropelo, buscando sempre a criança estar comendo super bem, estar desfraldada antes dos 2 anos, porque tem que. É um movimento muito desrespeitoso do adulto. E não precisa. E na prática, o benefício que tem da criança já estar desfraldada é irrisório, é mínimo se comparado a todos os prejuízos que a criança pode ter em detrimento de como esse processo acontece, do quanto ela perde de autonomia e perde de possibilidade de identificação com o próprio corpo se os processos são feitos de maneira atropelada, guiados pelo adulto para facilitar a vida do adulto ou qualquer coisa do tipo. 25 minutos, viu? Por isso que eu vim falar aqui, porque eu me empolgo na hora de falar. A ideia era falar um pouco assim, em geral, a respeito de desfraude. Se alguém tiver alguma dúvida específica sobre isso, além dessas coisas que eu falei, tipo, uma coisa... E não tem passo a passo, não tem como fazer, porque depende da criança, depende de como a criança reage. Tem muitas coisas que não se devem fazer, mas se alguém tiver alguma dúvida específica, assim, comenta aqui embaixo, pergunta, me manda mensagem que eu posso falar mais especificamente outras coisas a respeito de desfraude. Mas a ideia era falar de forma geral mesmo, que é um processo, e é um processo da criança, não é um processo do adulto.
Não é um check que o adulto tem que dar de ser um pai bom, de ser uma professora boa, sabe? Não é a performance do adulto que a gente tem que levar em consideração. É o desenvolvimento fisiológico e emocional da criança que precisa ser analisado para se pensar num processo de desfraude.